Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu estou aqui em nome da CEVIG, que é uma das comissões que se dedica à temática de gênero, junto à OAB do Paraná. Em verdade, quem deveria estar aqui era a professora Nancy, que teve um problema pessoal grave ontem no período da tarde, e, portanto, eu vim substituí-la. Então, peço desculpas pela brevidade da minha fala, e, desde logo, em nome da OAB, eu agradeço, na pessoa da desembargadora Lenice, o convite. Espero que a gente esteja fazendo uma fala aí que contribua para um debate que tem se mostrado tão profícuo ao longo dessa manhã. Quando me avisaram que haveria essa circunstância do seminário e que eu deveria fazer uma fala para isso, a minha sorte é que, a respeito desse tema, junto com a minha orientadora do doutorado, a professora Ana Carla Harmatiuk Matos, já havia sido publicado um capítulo num livro chamado Família, Psicologia e Direito. E, naquela ocasião, a gente foi chamada para escrever sobre assédio moral no âmbito da violência doméstica. Então, de certa maneira, as reflexões que eu vou trazer aqui hoje fazem parte desse conjunto de reflexões que a gente colocou nesse capítulo de livro, uma vez que, afinal de contas, a gente estava debatendo os limites e as possibilidades que existem por trás de uma tipificação. Afinal de contas, também a circunstância do assédio moral dialoga com outros tipos que estão sendo tratados aqui no nosso evento de hoje, Por exemplo, especificamente a violência psicológica, dentre outros que, por exemplo, a professora Priscila citou na sua fala, como a violência patrimonial. A primeira circunstância que eu acho interessante de ser debatida é que a violência de gênero constitui um fenômeno multifacetado. A pretensão de confrontar as múltiplas nuances acaba por expressar, do ponto de vista normativo, um movimento bastante paradoxal. Ao mesmo tempo em que nos permite radiografar agressões em circunstâncias frequentes e canalizar a atuação do Estado e da sociedade civil, dificulta o abarcamento de toda a complexidade que significa a violência de gênero. Antes de ingressar na temática, é preciso, portanto, nos questionarmos como enfrentar com êxito, através de ferramentas jurídicas, as práticas culturais que estão marcadas pelas discrepâncias de gênero. Quais são os entraves na norma e quais são os entraves no contexto social e político que balizam a concretização das previsões relacionadas ao tema? Vejamos um exemplo concreto aqui das dificuldades que eu estou tentando relatar. Grávida de 4 meses, Cláudia, mulher, negra e pobre, após solicitar alimentos no valor de R$ 50 ao pai de uma criança comum de 4 anos, foi por ele espancada. Ao acionar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher local, a vítima teve produzida em seu favor a medida de afastamento pretendida, mas a questão patrimonial não se viu contemplada no encaminhamento. Assim, a aproximação física se fazia concretamente necessária diante da solução insuficiente do poder estatal quanto à necessidade material da filha de Cláudia e do agressor. Percebemos que negar um olhar integrado acerca da violência significou não combatê-la sequer na sua versão mais óbvia, que foi a violência física do caso concreto. O relato acima acompanha uma pesquisa empírica realizada por Márcia Nina Bernardes e Mariana Braga Albuquerque, em 3 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Focadas nas experiências das mulheres pobres e negras, as autoras concluíram no seguinte sentido: as soluções para essa questão, violência doméstica, demandam remédios materiais e simbólicos, preventivos e repressivos, que são distintos para as diferentes mulheres. Os trechos acima extraídos permitem introduzir problematizações. A mais importante para o debate de hoje é a primeira. Embora a legislação vigente, condensada na Lei Maria da Penha, possibilite o resgate da questão patrimonial em hipótese de violência doméstica, as práticas presentes nos espaços de aplicação da previsão normativa muitas vezes não alcançam a complexidade apresentada. Isso significa que há uma postura pouco efetiva em relação a todas as modalidades de violência, porque o exemplo concreto nos mostra que elas estão correlacionadas, e ignorar as suas nuances pode significar ignorar todo o escopo da Lei Maria da Penha. Em segundo lugar, a demanda por remédios materiais e simbólicos é atravessada por limitações de um modelo estatal que se fortalece e diminui os modos de combate à violência de gênero, como bem apontou o doutor Olímpio. Ilustrativa é a extinção, em 2016, pelo governo interino, dos Ministérios de Direitos Humanos, das Mulheres e da Igualdade Racial, sob o fundamento de corte de gastos. Isso fortalece o dever de atuação por parte dos demais operadores jurídicos.
E, em terceiro lugar, a categoria mulher produz efeitos colaterais em relação à expectativa de proteção aos grupos mais precarizados, considerando a posição social e econômica ocupada pela vítima, o que torna a aplicação, muitas vezes, ineficaz, se explorado o contexto em que ela se encontra inserida, como bem destacou na sua fala a professora Priscila. Ao se fraturarem as modalidades de violência de gênero e exigirmos a tipificação de cada qual, sem procedermos uma análise integrada desse fenômeno, muitas vezes não conseguimos uma aplicabilidade eficiente das previsões que estão na legislação. No caso que eu trouxe para vocês na abertura da minha fala, a violência física sofrida por Cláudia se viu formalmente contemplada, ao passo que a patrimonial não. E essa circunstância tornou necessária a aproximação constante da vítima com o agressor. É preciso considerar o contexto da vítima, portanto, de um modo mais complexo. Vamos pensar agora em alguns outros sintomas de uma análise compartimentada acerca da violência de gênero. Em uma amostragem composta por 956 homens, 53% reconheceram já terem xingado a sua cônjuge ou a sua companheira anterior ou atual. Todavia, apenas 6% entendem que essa é uma circunstância que legitima a busca dos direitos dela. Ao contemplar o fenômeno da violência de gênero, a Lei Maria da Penha tipifica, nos incisos do artigo 7º, as violências física, psicológica, patrimonial e moral. Por exemplo, a última se configura, de acordo com o inciso 5º, como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. De modo mais descritivo, a violência psicológica é definida no inciso 2º como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Embora a maioria dos entrevistados não reconheça nas práticas acima citadas uma expressão da violência de gênero, xingar aquela com que se mantém relacionamento íntimo afetivo poderia constituir um exemplo que perpassa as previsões normativas que eu citei anteriormente. Tem um caso que aconteceu no escritório que eu acho muito demonstrativo dessa circunstância da violência psicológica. A vítima que nos procurou relatava uma circunstância de que o ex-namorado, com quem permaneceu aí por volta de 2 anos, mandava, desde o término da relação, semanalmente uma coroa de flores com o nome dela para a casa dela. E ela não sabia como reagir, porque, afinal de contas, essa é uma circunstância que, a princípio, não se enquadraria completamente na perspectiva dos operadores jurídicos como uma violência de gênero, embora ela não tivesse mais paz. Afinal de contas, a ideia dela é que ela estava muito prestes a ser assassinada, né? Com isso, notamos que a classificação de modo tipificado da violência de gênero implica um controverso potencial de visibilidade às diversas facetas dos ataques às mulheres, ao mesmo tempo em que pode dificultar o alcance prático pretendido. Por um lado, quando a gente tipifica um fenômeno, quando a gente especifica um fenômeno, ele se torna mais visível à sociedade. É preciso ter em conta que a Lei Maria da Penha criou uma importante sensibilidade acerca da temática. Entre 2008 e 2009, o conhecimento acerca dessa legislação pela população brasileira cresceu de 68% a 78%, de acordo com o que coletaram o IBOP e o Instituto Avon. Porém, a filtragem efetuada pela produção da medida protetiva, no caso de Cláudia, que é o nosso exemplo inicial, é representativa de outras modalidades de amputações. Movimentam-se excessos de visibilidade a um fenômeno em absoluto detrimento do outro, o que perturba a efetividade, em especial a grupos de mulheres em condições de maior vulnerabilidade. Acabamos por reduzir a violência de gênero à sua versão física, muitas vezes, minimizando as demais modalidades que se abatem sobre as mulheres brasileiras. E, no entendimento da CEVIG, a Lei Maria da Penha não pode ter o seu alcance mitigado. De acordo com Flávia Piovesan e Melina Fachin, é possível se sistematizarem com essa normativa mudanças de paradigma no enfrentamento da violência contra as mulheres. Houve incorporação da ótica preventiva, integrada e multidisciplinar acerca da violência de gênero, fortalecimento da ótica repressiva, harmonização com a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher de Belém do Pará, consolidação de um conceito ampliado de família, visibilidade ao direito à livre orientação sexual
e estímulo constante à criação de bancos de dados e de estatísticas. Com isso, fica claro que a Lei Maria da Penha não configura um âmbito puramente penal, mas movimenta instrumentos jurídicos múltiplos e interdisciplinares, os quais necessitam de constante reforço. Destaque-se que tais vertentes de atuação dependem de estrutura estatal responsiva e profundamente comprometida com o combate à violência de gênero. E esse é um compromisso que, ao meu ver, a gente tem que reafirmar no seminário de hoje. É preciso nos conduzirmos para uma análise crítica do contexto relativo à violência de gênero. Os campos de produção prática e teórica encontram-se em constante disputa em relação aos significados que a gente acessa no âmbito jurídico. Consolidou-se uma compreensão um pouco reducionista do conteúdo da violência de gênero, que pode ser excessivamente técnica ou descritiva, pouco relacionada à expectativa efetiva dos grupos que são abatidos diariamente pela injustiça. A recente trajetória de consolidação de garantias jurídicas relativas à violência de gênero, portanto, não devem conduzir à anestesia de quem milita em favor do direito das mulheres. Ainda se faz preciso produzir terrenos de implementação dessas previsões normativas, além de possibilidades de amparar, de modo concreto, as mais variadas situações de precariedade. De acordo com a professora Rita Laura Segato, que já foi citada na primeira palestra pela professora Priscila, a ocupação depredadora dos corpos femininos e feminizados se pratica como nunca antes, e nessa etapa é apocalíptica da humanidade, é voraz até deixar apenas restos. O diagnóstico acompanha uma atualizada análise estatística do fenômeno de feminicídio em países da América Latina e da África. E não menos trágico é, em específico, o contexto brasileiro, que é o 5º colocado no ranking mundial de homicídios cujas vítimas são mulheres. A ausência de instrumentos jurídicos capazes de mediar as diferenças sociais, as demandas concretas e o recuo das políticas públicas têm refreado as nossas potencialidades. Assim, o horizonte de reinvenção de significados, de significantes e das nossas práticas também reside num questionamento constante das conquistas que as lutas cotidianas representam, motivo pelo qual iniciativas como a presente se fazem tão preciosas. Obrigada pelo momento que nos foi concedido.